Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Natan, pra quem não me conhece, eu sou concurseiro militar. Eu faço provas militares, mas meu foco mesmo é na SPSET. Quero passar na SPSET, Escola de Preparatória de Cadeias do Exército, na AMAN. E eu fiz algumas provas esse ano, como a EPICAR e a EAR já. Já saiu o vídeo da EAR, inclusive. Vou postar esse vídeo depois de eu postar a da EAR, que eu vou postar ainda. E aqui eu vou falar sobre a prova da EPICAR que eu fiz esse ano. Que eu fiz uma semana atrás, né? Tipo assim, a prova da EPICAR eu achei uma prova difícil. Tipo, ano passado eu não estudava nada. Ano passado, quando eu comecei, né? Eu entrei para uma turma preparatória militar, não focada para especiais, focada em tudo, em todos os concursos. Isso me ajudou um pouquinho, porque, tipo assim, a ter raciocínio lógico mais rápido, sabe? Dinâmica mais rápida na prova. Me ajudou, só que eu achei que, mesmo assim, eu não estudei o suficiente nessa prova da EPICAR. E a prova da EPICAR também é uma prova muito chata, sendo sincero, muito chata. Principalmente em inglês, esse ano veio puxado. Daqui a prova, ó. Essa é a prova da EPICAR desse ano. Veio bem puxada, mas eu tentei fazer o que eu conseguia fazer. Quase nada, né? Sendo sincero, quase nada. Mas é isso. Aí eu vou falando minha impressão da prova e é isso. Beleza? Ó, na parte de matemática. Matemática eu achei que, tipo assim, eu tinha visto algumas coisas, né, dos anos anteriores, que caiu igual, só que com algumas coisas diferentes, né? Tipo, caiu sobre Vanpré, eu acho que é o nome. Deixa eu ver aqui. Vanpré e Pires. Esses nomes já caíram duas provas anteriores da EAR, a do ano passado e do ano retrasado. Só que no ano retrasado falava que ela estava no primeiro ano do ensino médio, do ano passado falava que ela estava no segundo ano do ensino médio, e esse ano falaram que ela estava no terceiro ano do ensino médio. Aí eu já esperava que essa questão ia cair, só que eu não sabia como ela ia cair, então eu não sabia fazer. Muita gente pode ter achado essa questão fácil, só que eu tenho muita dificuldade em matemática também. E vou falar a minha impressão sobre a prova de matemática. Matemática eu achei assim bem difícil. Achei bem difícil, bem puxado. Tinha algumas questões aqui que, tipo assim, dava pra fazer, porque dava pra fazer... Porque aquelas questões, tipo assim, 1, 2, 3, 4, davam 4 afirmativas, e na pergunta ele queria saber quantas estavam corretas, ou se nenhuma estava correta, entendeu? Aí essas daí até dava pra fazer. Ou dava pra chutar mais consciente, entendeu? Só que mesmo assim, pelo chute, acho que eu não fui bem, não. Mas acontece, bola pra frente. Tinha uma questão aqui que eu fiquei bem na dúvida como é que faz, sendo sincero, tem que ver até a resolução depois. Que é a questão 2 da prova B, né? Da minha prova B. Que é essa daqui. Essa daqui, ela é difícil. Eu achei ela bem difícil, bem puxada. Achei ela bem puxadinha mesmo. Mas beleza. Aí tinha também, eu achei uma prova bem cansativa, porque tinha que ler muito. Olha quanta leitura aqui. Tinha que ler muita coisa, olha isso, muito texto para descobrir uma afirmativa. Mas acontece, tem que arcar com as consequências e assumir que eu fui mal nessa prova mesmo. Mas é isso. Tinha uma questão aqui também de raciocínio lógico, né? Que era uma questão de código, né? Pediu um código. Mas é isso. Eu achei a prova de matemática bem puxada, assim, bem puxada. Mas aí depende da pessoa. Pode ser tem gente que achou fácil, não sei. Mas eu achei difícil. Agora é a prova de português. Português, assim, eu também achei bastante texto e bastante interpretação de texto, que geralmente cai muito gramática na EPICAR. Só que esse ano caiu muita interpretação de texto. Muita interpretação de texto. E uns textos longos, cansativos. Tentei fazer vendo texto, mas não foi o resultado que eu esperava em português, não. Eu pensei que ia um pouquinho melhor. Aí prova de inglês. A prova de inglês eu achei assim bem puxada, porque eu também sou ruim em inglês,
não sou bom em inglês, sei quase nada de inglês. Eu fiz cursinho de inglês, só que eu não prestava muita atenção em inglês. Tipo assim, eu fiz ano passado, né? Só que eu já fazia uns 3 anos já, 4 anos, alguma coisa assim. Só que eu nunca prestei atenção, entendeu? Aí, tipo assim, ano passado eu decidi que eu queria concurso militar. Eu falei, pô, tem que começar a prestar atenção. Só que esse ano eu saí do curso, porque ia ficar muito puxado, né? Eu estudar, ter curso e ainda ter aula, porque minha aula é de tarde. Então ia ficar puxado pra fazer isso tudo. Mas assim, referente à prova, eu achei a prova bem puxada de inglês, umas palavras bem difíceis, porque ele pedia, né, o significado de cada palavra, aí esse significado estava de acordo com o texto, ficou mais difícil ainda, tipo essa palavra aqui, ó. Como pra vocês verem como é que eu sou ruim em inglês. Tinha uma questão assim, ó. The word yesterday in please, ou seja, a palavra yesterday significa o quê? Pra mim, yesterday era ontem. Na minha cabeça era ontem. E tinha assim, uma questão assim que me pegou foi essa porra. Desculpa pelo palavreado, mas foi isso. Ó, the day before today. O que é the day before today? É o dia antes de ontem. Antes de hoje, perdão. Antes de hoje. O dia antes de hoje. Que pra mim tava certo, né? Yesterday pra mim, pô, era ontem. Só que é yesterdays. E eu não tinha visto esse S. Aí, tipo assim, tava de acordo com o texto e era a letra A correta, past experiences. Eu errei essa questão aí porque, pra vocês verem como é que eu sou ruim em inglês, né? E a maioria de inglês eu errei também. Eu chutei a maioria. Eu não tava entendendo muita coisa porque eu achei as palavras bem complicadas. Sou chato em inglês, sou muito ruim em inglês também. Eu acho inglês chato. Tem que aprender inglês pra fazer essas provas, eu acho chato. Mas eu achei a prova assim bem difícil de inglês. A prova no geral, né? Em todas as matérias eu achei bem puxado. Mas vou aí falar meus resultados pra vocês. E teve redação, né? Redação. A tema da redação era como a sociedade do desempenho e pressões da alta performance tem influenciado no comportamento humano. Aí eu anotei aqui embaixo, né, algumas coisas para eu falar no texto, nos negócios. Aí eu coloquei sobre nervosismo e mais ansiedade, tempo como aliado, boa preparação, essas coisas assim. Proposta de intervenção, né? Aí eu acho que minha redação ficou boa. Minha redação acho que ficou boa. Eu queria ter escrito as 30 linhas, mas não deu tempo. Eu saí 6h50 da prova. A prova acabava às 7 horas. Então não dava tempo de escrever mais. Aí eu parei aqui mesmo. Mas assim, eu acho que eu fui bem na redação, só que infelizmente não vai ser corrigida porque eu tinha que acertar pelo menos metade, né, da prova. E eu não acertei, infelizmente. Vamos para meus resultados? Então, meus resultados foram... em matemática. Matemática eu fui mal pra caraca. Pra não falar um palavrão aí. Eu acertei 3 das 16 de matemática. Não gostei. Mas eu também achei a prova muito puxada. Eu vou até refazer depois de novo. Só fiz algumas questões, vou refazer todas. E é isso. Eu achei a prova bem puxada de matemática. Bem puxada mesmo. Mas acontece, né? Fazer o quê? Português. Português eu acertei 6 das 16. Não gostei também da minha nota de português. Queria ter ido um pouco melhor. Porque português eu geralmente estou indo melhor agora nesses concursos militares. Tanto que eu fui melhor do que as outras matérias, mas mesmo assim não gostei da minha nota. Pô, errei, deixei 10 questões aí que eu poderia ter acertado. Não gabaritado, né? Que eu acho difícil de gabaritar português em um concurso militar. Mas não é impossível, nada é impossível nessa vida. Eu achei a prova de português assim, com bastante texto. Mas eu achei a prova até acessível, porque era muita interpretação de texto também. Inglês eu fui mal pra caramba também. Inglês eu fui muito mal. Inglês eu acertei 2 das 16. Fui pior que matemática, sim. Eu acertei 2 das 16. Fui muito mal nessa prova de EPICAR. Mas assim, isso não vai me abalar. Porque eu quero mesmo os P7, né? É uma prova assim, EPICAR. Eu, na minha visão, eu acho mais difícil que as P7. Não muito mais difícil, mas eu acho mais difícil. E eu acho também que falta muito, tipo assim... Como é que é o nome?
falta muito rascunho para poder fazer as questões. Tipo assim, o rascunho da Epicar é assim, ó, para quem não conhece. O rascunho é aqui do lado, tem as questões aqui e o rascunho é aqui do lado. Só que, tipo assim, se você tem uma questão grande para poder fazer como essa daqui, que era uma questão grande, já ocupa metade do negócio. Aí, tipo assim, fica complicado de coordenar isso certinho. Tipo, só nessa daqui, nessa folha que tem 5 questões. Aí como você quer que eu divida 5 questões em um rascunho pequenininho assim, entendeu? Por isso que a SP7 é bom, eu gosto da SP7. Porque ela tem cada questão tem a resolução embaixo. O rascunho embaixo, perdão. Para você fazer o seu rascunho. É isso que eu gosto da prova das SP7, que eu acho diferente das outras, assim como a redação, eu acho que tem mais linhas nas SP7 também. Nas SP7 são 38 linhas para poder fazer na redação. Eu gosto de bastante linha assim, só que ao mesmo tempo é ruim, porque você tem que fazer mais linhas, né, do que geralmente é o mínimo em provas militares sem ser SP7. Mas eu gosto assim, eu gosto da prova da SP7 por causa disso. Mas é isso, gente. Minha prova, não gostei dessa prova da Epicar. Achei complicada, chata. E minha nota total ficou 11 das 48 questões. 11 das 48 que estiveram na prova. Então, não peguei nem nada de metade de nenhuma matéria, que é 8, né? Peguei nenhuma matéria metade. Mas é isso, gente. É bola pra frente. Focar aí nas P7, focar, que esse ano é meu ou ano que vem. Eu acho que esse ano é difícil, porque eu comecei a estudar mais esse ano. Mas ano que vem eu espero entrar nas P7, tá como cadete lá dentro e fazer história. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto.